Ninguém conseguia acalmar o filho do milionário com autismo, até que a garçonete fez o impossível. O restaurante era um dos mais luxuosos da cidade. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre mesas impecavelmente postas, copos alinhados com perfeição e pratos que pareciam verdadeiras obras de arte. Pessoas ricas e influentes conversavam em tons suaves, como se até o silêncio ali fosse caro. Mas naquela noite, algo quebrou completamente aquela harmonia. Um grito agudo ecoou pelo salão. Todos os olhares se voltaram imediatamente para uma mesa no centro. Um menino de cerca de 8 anos estava em pé sobre a cadeira, o rosto vermelho, os olhos fechados com força, as mãos pressionando os ouvidos enquanto gritava sem parar. Faz parar, ele repetia, em desespero. Ao lado dele, um homem elegante, de terno escuro perfeitamente ajustado, tentava manter a compostura, mas seu rosto já denunciava o cansaço e a frustração. Era Augusto Vasconcelos, um dos empresários mais ricos do país. Miguel, por favor, disse ele, tentando segurar o filho com cuidado, está tudo bem, ninguém vai te machucar. Mas não adiantava. Miguel parecia estar em outro mundo, completamente dominado por algo que ninguém ali conseguia compreender. Cada som, o tilintar dos talheres, o murmúrio das conversas, até o leve toque de uma cadeira, parecia amplificado para ele, transformando-se em um caos insuportável. Uma mulher elegante, provavelmente a gerente, se aproximou com um sorriso tenso. Senhor Augusto, talvez seja melhor levá-lo para um lugar mais tranquilo. Antes que ele pudesse responder, Miguel começou a chorar ainda mais alto, chutando a mesa. Um copo caiu e se estilhaçou no chão. Algumas pessoas começaram a se levantar, incomodadas. Outras cochichavam, julgando. Isso é falta de educação, criança mimada, num lugar desses. Augusto ouviu tudo. Cada palavra era como uma lâmina. Mas o pior não era o julgamento dos outros. Era não conseguir ajudar o próprio filho. Eu tentei tudo, murmurou ele, quase para si mesmo, os olhos marejados, terapias, médicos, especialistas do mundo inteiro, e ainda assim. Miguel continuava gritando, e ninguém conseguia fazer nada. Foi então que, no meio daquele caos, alguém inesperado se aproximou. Uma garçonete. Ela era jovem, talvez no início dos 20 anos. Usava o uniforme simples do restaurante, o cabelo preso em um coque discreto. Diferente dos outros funcionários, ela não parecia nervosa ou apressada. Ela apenas observava, com atenção, com calma. Senhor, disse ela suavemente, chamando a atenção de Augusto, posso tentar ajudar? Ele a olhou, surpreso. Você? Perguntou, exausto, já vieram especialistas muito mais qualificados que você, isso não é um simples chilique. Ela assentiu, sem se ofender. Eu sei que não é. A resposta fez Augusto hesitar. Então você sabe o que é. Ela olhou para Miguel, ainda em crise, e respondeu com uma serenidade inesperada. Sobrecarga sensorial. Augusto ficou em silêncio por um segundo. Meu irmão tem autismo, continuou ela, eu cresci vendo isso acontecer. Havia verdade em sua voz. Não era arrogância, não era tentativa de impressionar. Era experiência. Por favor, disse Augusto, quase implorando, se você puder fazer qualquer coisa. Ela não respondeu com palavras. Apenas agiu. Primeiro, ela fez algo que ninguém esperava. Ela se ajoelhou, ficou na altura de Miguel. Não tentou tocá-lo, não tentou segurá-lo, apenas ficou ali, presente. Depois, falou em um tom extremamente baixo, quase um sussurro. Miguel, eu sei que está tudo muito alto agora. O menino não respondeu, continuava gritando, mas algo mudou. Ele não se afastou. Ela continuou, parece que o mundo está gritando dentro da sua cabeça, não é? Por um breve instante, o grito diminuiu. Quase imperceptível. Augusto prendeu a respiração. Eu não vou te tocar, disse ela, não vou te forçar a nada, só quero te ajudar a encontrar um lugar calmo, aqui dentro. Ela levou a mão ao próprio peito. Podemos fazer isso juntos.
Miguel ainda tremia, mas seus gritos começaram a espaçar. A garçonete então fez algo ainda mais inesperado. Ela começou a bater levemente os dedos na mesa. Um ritmo suave, constante, previsível. Tum, tum, tum. Escuta isso, sussurrou ela, é só um som de cada vez. Miguel virou levemente o rosto. Era a primeira reação consciente. Vamos respirar juntos, disse ela, 1, 2, 3. Ela inspirou lentamente, exagerando o movimento para que ele pudesse ver. E esperou. Nada. Depois tentou de novo. 1, 2, 3. Dessa vez, Miguel soltou um pequeno soluço, e, quase sem perceber, acompanhou. O restaurante inteiro parecia ter parado. Ninguém falava. Ninguém se mexia. Era como se todos estivessem testemunhando algo impossível. Aos poucos, o choro virou apenas respiração pesada. Os gritos desapareceram. Miguel ainda estava agitado, mas já não parecia perdido. A garçonete tirou do bolso algo simples. Um pequeno pedaço de tecido dobrado. Isso aqui, disse ela, meu irmão usava quando ficava assim. Ela colocou o tecido sobre a mesa, sem encostar nele. Você pode apertar, se quiser. Miguel olhou, hesitou, e então pegou, apertou com força. Seu corpo ainda tremia, mas agora havia um foco. Algo concreto, algo seguro. A respiração dele começou a se estabilizar. 1 minuto, 2, 3, e então, silêncio, completo. Miguel abriu os olhos. Estava exausto, mas calmo. Augusto não conseguiu segurar as lágrimas. Eu não acredito, sussurrou, como você fez isso? A garçonete sorriu de leve. Eu não fiz nada impossível. Ela olhou para Miguel com carinho. Eu só escutei ele, do jeito que ele precisa ser escutado. Augusto passou a mão no rosto, ainda em choque. Eu tenho dinheiro para contratar os melhores do mundo, mas nenhum deles conseguiu o que você fez em minutos. Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Às vezes, não é sobre ter mais técnicas. É sobre ter mais paciência, mais empatia, mais presença. Miguel, ainda segurando o tecido, olhou para ela e disse, com a voz baixa. Obrigado. Foi a primeira palavra que ele disse naquela noite. E talvez a mais importante. A garçonete sorriu. Você foi muito corajoso. Augusto respirou fundo, tentando recuperar o controle. Qual é o seu nome? Clara. Ele assentiu lentamente. Clara, você acabou de fazer algo que mudou a minha vida. Ela balançou a cabeça, humilde. Não, ele mudou. Eu só mostrei o caminho. Augusto olhou para o filho, agora tranquilo, sentado novamente. E pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia perdido. O restaurante, que antes estava cheio de julgamentos, agora estava em silêncio respeitoso. Algumas pessoas até discretamente aplaudiram. Mas Clara apenas se levantou, ajeitou o uniforme e voltou ao trabalho, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Porque, para ela, aquilo não era milagre, era compreensão.